Oi pessoal, aqui é o professor Webster. Nesta aula nós vamos corrigir as atividades da semana anterior. São as questões 7, 8, 9 da página 92 e as questões 11 e 12 da página 93. Vamos começar. Sétima questão fala o seguinte: explique a diferença entre consumo, consumismo e consumo ostentatório. Só relembrando que a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta questões a gente já realizou há 2 semanas atrás, referente ao primeiro conteúdo do mês. Vamos começar. Qual seria a diferença entre consumo consciente e consumo ostentatório? Quando falamos de consciente, tem a ver com o quê? Com o suprimento das suas necessidades reais. Quando falamos de algo ostentatório, tem a ver com o status social ligado ao superconsumo. Você compra, compra, compra para ter uma visão social melhor, para que as pessoas possam te ver como uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, uma pessoa que tem renda maior, que ganha mais dinheiro. Nesse sentido, poderíamos resumir dessa forma: o consumo consciente consiste na aquisição de bens, produtos e serviços baseados em sua necessidade e leva em consideração o esgotamento dos recursos naturais. Por que é consciente? Eu só vou comer, eu só vou comprar, eu só vou ter determinadas coisas mediante a minha real necessidade e se aquilo não trouxer danos ao meio ambiente. Porque eu penso tanto em mim hoje, como eu penso nas futuras gerações. Isso é o consumo consciente. Nesse sentido, o consumo consciente supre as necessidades atuais sem comprometer as gerações futuras, ou seja, é uma visão racional, é uma visão de respeito, é uma forma de consumir inteligente, em que você vê e analisa o presente e respeita o futuro para que as futuras gerações possam ter água, possam ter comida, possam ter condições de moradia, possam ter condições de vida iguais a que você tem ou até mesmo melhor. Ou seja, é ter uma visão de sociedade, uma visão de presente, uma visão de futuro, uma visão de comunidade, uma visão de sociedade. Já o consumo ostentatório tem a ver com ostentação, tem por objetivo demonstrar riqueza e está caracterizado pelos status sociais. As mídias sociais, as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, elas vão potencializar isso. Também YouTube, ou seja, dentro desse contexto há também um modo de vida ostentatório, em que você ostenta dinheiro, ostenta presentes, ostenta equipamentos, viagens, para que você possa demonstrar ao mundo, às outras pessoas, um status social. Assim, as pessoas tendem a comprar mais coisas novas sempre, sem se preocuparem com o ambiente nem com as gerações futuras. Nesse sentido, a diferença entre os dois é muito grande. O consumo consciente tem a ver com respeito ao outro, com a outra pessoa, o respeito à natureza e também saber que no futuro temos que pensar nas futuras gerações. Temos que pensar nelas hoje para que elas possam ter uma vida boa no futuro. Já o consumo ostentatório não pensa nisso. Ele é mais individualista, pensa apenas no agora, no momento. Oitava questão: aponte a relação entre consumismo exagerado e meio ambiente. Quando falamos em consumismo, ele já é o consumo exagerado. Só que a questão está pedindo o ultraconsumismo. É como você consome muito mais do que você consegue pagar e muito mais do que você consegue utilizar. Assim, o consumo exagerado, o consumismo, vai impactar o meio ambiente de forma direta, porque você vai consumir muito mais coisas do que você realmente necessita e vai fazer com que aquelas coisas possam ser extraídas da natureza. Nesse sentido, quanto mais você compra, quanto mais você gasta, quanto mais objetos desnecessários você tem, mais recurso natural foi utilizado de forma ineficiente, e isso vai fazer com que a natureza possa ser impactada de forma direta. Por quê? Quanto mais coisas nós compramos, mais coisas nós temos, mas também mais coisas nós jogamos fora.
Muitas vezes as coisas que nós compramos, os objetos, vêm embalados com várias embalagens plásticas, PETs, etc., que não são biodegradáveis e que causam impactos ambientais significativos. O que isso quer dizer? Que esse modo de vida é ruim tanto para a pessoa, que vai ficar vinculada ao consumismo, refém do consumo, como também é ruim para a natureza, que vai aumentar os resíduos sólidos. Nona questão: o que é desenvolvimento economicamente sustentável? Seria o quê? Seria uma visão econômica ligada ao conceito de sustentabilidade, que tem aqueles três pilares: socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente correto. Esses três princípios, esse tripé, deve andar junto para criar uma sociedade mais justa e ecologicamente correta. Quando eu falo de algo ecologicamente sustentável, é o que? É um modelo de desenvolvimento social e econômico, socioeconômico, que vai usar de forma inteligente os recursos disponíveis hoje para que futuramente a natureza possa se recuperar e as futuras gerações possam ter as mesmas coisas que nós temos ou até melhor. Ou seja, é uma visão econômica, é uma visão social, é uma visão de presente, é uma visão de futuro. É uma visão global. Então, quando falamos de desenvolvimento economicamente sustentável, é o quê? Sociedade, economia e natureza andando juntas, se complementando sem superexploração. Observe a tela ao lado da artista Tarsila do Amaral e em seu caderno comente que elementos da obra correspondem ao título dado pela pintora. O título é Operários. Se você for observar, tem muitas pessoas aqui de cores diferentes, de culturas diferentes e que estão em um contexto urbano fabril. Elas estão em uma fábrica. Ou seja, você poderia dizer que essa pintura vai retratar o Brasil atual, o Brasil industrializado e também o mundo. 12. Leia o texto, observe os gráficos e faça o que se pede. Diz assim: as mudanças de localização de atividades industriais são às vezes precedidas de uma acirrada competição entre estados e municípios pela instalação de novas fábricas e mesmo pela transferência das já existentes. A indústria do automóvel e das peças é emblemática de tal situação. Vai continuar. A política territorial das corporações automobilísticas, que até recentemente buscava as benesses das localizações metropolitanas, a estas acrescenta hoje ações de descentralização industrial e coloniza novas porções do território. Assim fala Milton Santos e Maria Luísa Silveira. Se formos observar esses dois gráficos, nós vamos ver a participação dos estados na produção de veículos no Brasil em 1990, que é aqui em cima, e em 2016. Se formos observar, em 1990, o Sudeste produzia 99,3% de todos os veículos do Brasil. Já em 2016, a região Sudeste produziu 67,5%, porque houve uma maior participação de outros estados. Item A. Que tema é abordado no texto? O texto fala sobre o processo de desconcentração industrial do Brasil e também da guerra fiscal entre municípios e estados que buscam atrair empreendimentos industriais. B. Com base nos gráficos, compare a produção de veículos em 1990 e 2016. Em quais estados a produção cresceu e onde sofreu redução? Se formos observar, os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro cresceram sua participação, mas ao mesmo tempo São Paulo, Minas Gerais vão diminuir. Mas isso não quer dizer que São Paulo está produzindo menos.
Não, isso quer dizer que outros estados também estão produzindo. Isso é uma desconcentração industrial relativa, porque São Paulo e Minas Gerais, assim como Rio de Janeiro, vão deter a grande maioria da produção industrial brasileira. Mas quando eu comparo há 20, 30 anos atrás, ou até mesmo 40, era uma participação muito maior do que hoje. Ou seja, hoje outros estados estão produzindo, mas não tanto quanto Rio, São Paulo e Minas Gerais. C. Aponte os estados que se tornaram produtores de veículos entre 1990 e 2016. Vamos observar a Bahia, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina aumentaram sua participação, mas eles juntos não dão nem a metade do que São Paulo produz. T. Relacione o conteúdo do texto à mudança na participação dos estados do Sudeste na produção nacional de veículos. Seria o quê? Seria justamente dizer que houve esse processo de desconcentração industrial relativa, que outros estados passam a produzir veículos, mas que São Paulo continua produzindo a maior parte. Simplesmente é o quê? Os estados do Sudeste diminuíram sua participação na produção total porque outros estados passaram a produzir e montar veículos. Entretanto, continua sendo a região com a maior participação produtiva. Isso é reflexo da guerra fiscal que vai atrair certas indústrias, certas fábricas para alguns estados. Gente, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu irei responder.